Avançando aqui na segunda-feira, nós temos o registro da pregação de Jonas, capítulo 3, e nos é dito que a cidade se arrependeu. O rei foi comovido e ele ordena, proclama um jejum, e ele diz, olha, se alguém não atender, e aqui a gente até vê um elemento interessante, que a questão da liberdade religiosa aqui passou alto, porque ele diz, olha, quem não se arrepender e não jejuar, ele vai se ver comigo. Então, o rei não respeitou a liberdade religiosa, e é sempre um princípio que eu estou sempre atento, né? Deixa eu localizar aqui, irmãos, o livro do profeta Jonas, e ler exatamente aqui o que o rei mencionou, que é muito interessante isso, e serve de advertência para nós que pregamos a palavra de Deus. Jamais deveremos deixar as pessoas sem uma opção de escolha. E aqui o capítulo 3 nos diz, aqui olha, que ele menciona, não é, que por mandado do rei, dos seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto. O rei impõe um jejum, ele não pergunta se querem participar daquela ação de arrependimento. Isso está no capítulo 3, verso 7. E ele ordena que eles fossem cobertos de sacos, animais, homens, e clamaram fortemente a Deus. Eles fizeram essa vigília e se convertam. O rei ordenou. E nós sabemos que as coisas espirituais não são impostas, mas essa é a história, esse é o registro para que nós nunca venhamos impor sobre ninguém os conteúdos bíblicos com os quais compartilhamos. E aqui a lição faz uma pergunta na pergunta de Deus, por que essa profecia não se cumpriu? Isso nos dá a oportunidade de pensar, irmãos, que existem dois tipos de profecias. Existem as profecias apocalípticas, essas vão se cumprir sim ou sim, independente da reação, da aceitação ou não das pessoas, elas irão se cumprir. Mas existem as profecias condicionais. Deus estabelece uma profecia e ele condiciona isso a uma resposta humana. E esse foi o caso. Interessante que Jeremias, no capítulo 18, versos 7 a 10, ele trata exatamente disso. Se fizeram uma profecia de condenação para um povo, ou para uma pessoa, e essa pessoa se arrepender, essa cidade se arrepender, eu não farei o mal que prometi trazer a ela. E a mesma coisa, se a pessoa se dispõe a seguir ao Senhor, faz um voto de seguir ao Senhor, de ser fiel a Deus, e abandona esse voto, aquilo que Deus havia dito de não trazer juízo sobre aquela pessoa, ou aquele povo, Deus vai trazer juízo. Então as profecias condicionais, elas estão atreladas às respostas humanas. E isso aqui é muito interessante, irmãos, porque estudamos em uma das lições anteriores que não haverá surpresa para o desfecho dos eventos finais. Muitos serão tomados de espanto porque as coisas estão acontecendo, mas não estarão ignorantes quanto aos atos que estarão acontecendo. Quanto ao tempo, até podem se surpreender, mas ao ato não. Assim, da mesma forma como os antediluvianos, eles não se surpreenderam que o dilúvio veio, eles estavam informados acerca disso. Eles se surpreenderam porque não esperavam que aquilo viesse de forma tão rápida. Jesus usa esse conteúdo para fazer uma comparação com a sua volta. A volta de Jesus, ela vai acontecer. Queiramos ou não, estejamos preparados ou não, ela vai acontecer. Muitos serão tomados de surpresa quanto ao tempo da sua volta, mas não quanto ao acontecimento. E este é um compromisso que Deus tem feito com a humanidade. Deus não vai fazer nada que anteriormente não tenha revelado aos seus servos, os profetas. E esta é a parte do cumprimento da responsabilidade do povo de Deus, é anunciar que o juízo de Deus está chegando, que a volta de Jesus está chegando. E quando nós formos tomados pelo Espírito Santo, pela chuva serôdia, confissão de pecados, a sacudidura vai acontecer, os mornos e os indiferentes sairão da igreja, virão aqueles consagrados de outros rebanhos, então, cheios do Espírito Santo, Apocalipse 18:4 vai se cumprir, e então a glória do Senhor vai iluminar a terra, e aqueles que quiserem virão e aceitarão a mensagem de salvação. Que evento interessante, que ligações interessantes fez aqui o autor de Jonas com os eventos finais. E desta maneira, colocamos um ponto final na lição da segunda-feira, encerrando aqui as lições sobre Jonas.